E ele pediu para esses amigos, os amigos mais íntimos, irem numa parte separada dos outros discípulos e orar com eles. Porque ele precisava de poder. Porque após esse momento, Cristo seria levado para ser julgado, seria condenado e seria crucificado. Então Cristo chamou esses amigos e no Getsemane, ele se separou desses amigos e falou: fiquem aqui, orem por mim e orem por vocês também. Porque Cristo sabia que o momento era de grande dor, grande intensidade. O mundo espiritual estava sendo separado de Cristo. Os pecados de toda a humanidade estavam sendo lançados sobre Cristo. E isso causava profundo sofrimento. Mas vemos no verso 40, porque no momento Cristo orou e depois ele voltou para esses 3 amigos. Diz aqui no verso 40, e voltando para os discípulos, achou-os o quê? Dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? E aí ele continua: vigiai e orai, para que não entreis em tentações. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E novamente ele falou com esses amigos íntimos: fiquem aqui, vigiem, orem, clamem a Deus, porque o momento vai ser de grande agonia. E ele se retira de novo na presença do Pai. O Espírito Santo fala que Cristo, ele suava gotas de sangue. Tamanha era o sofrimento de Cristo. E então, no verso 45 vemos: então voltou para os discípulos e lhes disseram: ainda o quê? Ainda dormis e repousais. Novamente os discípulos estavam dormindo. Já havia chegado a última hora. Assim como na parábola, aqui também já havia chegado a última hora. O Filho de Deus havia sido entregue. Os discípulos não aguentaram tamanho sofrimento e tamanha agonia. No momento que mais Cristo precisou, que ele foi entregue aos seus algozes, quem estava do lado de Cristo? Dos discípulos. Ninguém. O seu discípulo mais fiel, mais corajoso, Pedro, o negou por 3 vezes. Interessante. A voz do Mestre nos exorta: vigiai e orai. Essa é a ordem dele. Dos que são batizados aqui, eu não sei há quanto tempo vocês esperam a volta de Jesus. Eu nasci na igreja. Já tem bastante tempo que eu estou esperando a volta de Jesus. E Cristo ainda não voltou. Quando nós olhamos na estátua de Nabucodonosor, que a gente pega desde Babilônia até o final dos tempos, aonde nós estamos nesse momento? Nós estamos no final dos tempos, mas em qual parte da estátua nós estamos? Estamos nos pés. Os pés é maior do que a cabeça? Não. O tronco é maior do que os pés? O abdômen peitoral é maior do que os pés? As penas são maiores do que os pés? Não. Nós estamos na menor parte da estátua. O mais interessante é que nós estamos nos pés da estátua desde cerca de 476 a.C. Quase 1500 anos já se passaram e Cristo ainda não voltou. E a pergunta é: por que Cristo não voltou? Por que Cristo tarda em voltar? João 14, de 1 a 3, se vocês puderem abrir a Bíblia, é depois de Lucas e aí vem de João. João 14, a partir do versículo 1, temos uma linda promessa. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou, não teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo,
para que onde eu estou estejais vós também. Amém? Essa é só uma das promessas. Na verdade, no Antigo Testamento temos promessas que o Messias viria. No Novo Testamento temos 8 vezes mais promessas que Cristo voltará. E o interessante é que quem faz a promessa é o próprio Cristo. É o Deus encarnado. Aquele que sempre cumpriu as suas promessas, vai ou não vai cumprir também essa promessa? Ele irá cumprir. Hebreus 10, 32 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém por isso. Cristo não falha. Quantas vezes prometemos coisas e não cumprimos? Prometemos a outras pessoas e não cumprimos. Mas Deus é fiel. Visões do Céu, página 13, diz: a doutrina do segundo advento é verdadeiramente a nota tônica das Sagradas Escrituras. Desde o dia em que o primeiro par volveu os entristecidos passos para fora do Éden, os filhos da fé têm esperado a vinda do prometido para quebrar o poder do destruidor e de novo levá-los ao paraíso eterno. Desde quando estamos esperando o retorno de Cristo? Aqui diz: desde o dia em que o primeiro par volveu entristecidos passos para o Éden, desde a época de Adão. E isso, irmãos, é muito bom. Antigamente, quando eu era criança, e até hoje, existem muitos hinos falando: queremos ver Jesus voltar. Mas é interessante que hoje, diferentemente, precisamos cantar que Jesus precisa voltar. Cristo precisa voltar. No Inário Adventista, número 461, diz no coro: Jesus precisa voltar. Jesus precisa voltar. A natureza está clamando. A criação está gritando: Jesus precisa voltar. Jesus precisa voltar. Queremos ver os anjos, trombetas ressoando. Queremos ver Jesus nas nuvens do céu. E certamente que nos últimos tempos as pedras clamarão. E aí eu retirei uma reportagem que eu gostaria de ler uma parte com vocês. Inclusive foi meu esposo que me trouxe, eu não sabia. Se alguém tiver com internet aí e quiser buscar sobre o relógio do juízo final, ou o relógio do Apocalipse, vocês vão ver esse relógio. Eu vou ler o trecho da reportagem para vocês. Criado em 1947 pelo Boletim dos Cientistas Atômicos, o relógio do juízo final ou do Apocalipse foi criado logo após a Segunda Guerra Mundial, quando o mundo testemunhou o devastador poder das armas nucleares com os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. E tem como objetivo alertar o mundo sobre o risco de eventos devastadores, como guerras nucleares, mudanças climáticas e outros perigos existenciais. Em janeiro de 2023, esses cientistas acertaram esse relógio. Esse relógio ele começa da 0 hora, que seria a criação do mundo, que o mundo conhece como as evoluções. E aí o final seria o juízo final, o final da Terra, a destruição do mundo. Em janeiro desse ano, eles acertaram esse relógio, faltando 90 segundos para meia-noite. É muito pouco que falta. O mundo está gritando verdades que nós deveríamos estar gritando. E que verdades são essas? Vamos lá, Mateus 24, a partir do versículo 1. Um pouquinho na frente da parábola aqui. E aí vamos entender porque Cristo começou a falar em parábolas. Mateus 24, a partir do verso 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando.
quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Eles estavam mostrando as obras magníficas do templo. O templo aqui, no caso, era o templo de Salomão. Era um templo belíssimo, né? Construções de mármore, ouro puro polido nos seus acabamentos. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Nesse momento que ele estava falando da destruição de Jerusalém, mas ele estava falando também por um evento que aconteceria lá na frente. Olha o que continua, o título fala: o princípio das dores. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe perguntaram: dize-nos quando sucederão essas coisas. Eles estavam angustiados, querendo saber quando aconteceria essa destruição. E que sinais haverá de tua vida e da consumação do século? E ele lhes disse: desde que ninguém nos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, e aí sim, e então virá o fim. Alguns dados para sabermos. Atualmente, há 18 pessoas no mundo que se dizem Cristo, Messias. Esses dados são do início do ano. Hoje vai ter muito mais. 28 guerras e conflitos estão em andamento no mundo. Uma das principais, que é Israel, contra Gaza. 828 milhões de pessoas passam fome no mundo. 36 terremotos aconteceram no século XIX. 128 no século XX e até o momento, 22 anos do século XXI, já aconteceram 18 terremotos. 707 mil pessoas morreram por causa do Covid, a pandemia, que foi terrível. Nos Estados Unidos, esse número é maior. 1.138.309 mortes. Jesus precisa lutar. E ainda não falamos dos tsunamis, das catástrofes naturais, das enchentes. Mas algo muito importante falar da saúde mental. Nunca as pessoas estiveram tão doentes, tão enfermas. Estima-se que 300 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo. 700 mil pessoas se matam por ano. Dados da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. E acredita-se que a ansiedade e a depressão vai ser a primeira causa de morbidade, ou seja, de doença, aqui no Brasil e nos mundos desenvolvidos também. Lucas 21, 25 a 27. Aqui também temos um vislumbre da vida do Filho do Homem. E o cenário ele é tremendo. Lucas 21, a partir do verso 25. Diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens desmaiando de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus foram abalados.
Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. O cenário é terrível. A natureza totalmente desgovernada e descontrolada. Os homens desmaiando de terror. Esse vai ser o cenário do final dos tempos. Mas o final termina com uma esperança. Exultai, erguei a sua cabeça, porque a sua libertação está próxima. Os que estiverem em Cristo não precisarão se preocupar. Nós estaremos junto com o noivo. Entraremos na boca do Cordeiro. Lembra-se da parábola que falamos no início? O grande conflito, capítulo 22, nos diz, nos dá um vislumbre sobre essa parábola. A parábola das 10 virgens, de Mateus 25, também ilustra a experiência do povo do advento, aqueles que aguardam a volta de Jesus. Aqui se faz referência à igreja que vive nos últimos dias. Nessa parábola, todas haviam tomado suas lâmpadas, e aqui ela explica o que seriam as lâmpadas, a Bíblia, e saíram a encontrar-se com o noivo. Mas enquanto as nécias não levaram azeite consigo, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite em suas vasilhas. A última classe, as prudentes, tinham estudado as Escrituras a fim de aprender a verdade e possuíam uma experiência pessoal, uma fé em Deus que não poderia ser derrotada pelo desapontamento e demora. Outros haviam sido movidos pelo impulso, as nécias, sendo seus temores provocados pela mensagem. Haviam dependido da fé dos irmãos, satisfeitos com a luz vacilante das boas emoções, sem uma compreensão perfeita da verdade ou uma obra genuína da graça no coração. Estes haviam saído para encontrar-se com o Senhor, sob a perspectiva de recompensa imediata. Mas não se achavam preparados para a demora e o desapontamento. Sua fé fracassou. Os que eram superficiais não poderiam por mais tempo apoiar-se na fé dos irmãos. Cada qual tinha de, por si mesmo, ficar em pé ou cair. Minha pergunta dessa manhã é: estaremos de pé? Ou seremos levados pela emoção que o mundo oferece? A emoção de mensagens bonitas, mas a superficialidade da mensagem. Precisamos buscar a Bíblia. É a nossa lâmpada, é o nosso guia. Aqui estão as nossas verdades. Esse é o nosso caminho. Precisamos buscar o azeite. O azeite é o Espírito Santo. E essa vai ser a diferença entre as virgens nécias e as virgens prudentes. Se vamos entrar ou não nas bodas do Cordeiro. A verdade é que Cristo virá. Ele virá à meia-noite. No final dos tempos. A meia-noite, ela não é literal. Tá? A meia-noite é no final dos últimos dias. No momento certo. O noivo está tardando, mas ele virá. Talvez ele esteja ainda tardando, porque pessoas ainda conhecerem a sua vontade. Precisam se entregar. Quem sabe eu e você precisamos nos entregar nessa manhã. Precisamos tomar decisões. Precisamos virar a página da nossa vida. Reescrever o livro. Deixar que Cristo reescreva por nós, inclusive. Cristo pode demorar 100, 500, 1000 anos ainda para voltar, que eu não acredito, porque nós vimos os sinais. Vemos que o mundo está proclamando isso. Mas mesmo que não estejamos vivos, porque não vamos viver mais 100 anos, 500 anos, a verdade é que Cristo vai vir no nosso tempo. Se descansarmos antes de Cristo voltar, se não vemos Cristo voltando das nuvens do céu, no momento em que descansamos, Cristo vai haver vindo para cada um de nós. Aquele vai ser o momento do nosso ensinamento. Aquele vai ser o momento em que o nosso livro vai ser fechado. A partir daquele momento, ou estaremos encerrando para vir,
ou para a morte. E por isso que hoje precisamos decidir. Hoje é o momento da decisão. Durante essa semana vimos a história de Helena, né? Não sei quantos estiveram nos outros dois. E a história de Helena era uma história bastante turbulada, de vários conflitos. Ela recebendo vários convites do Espírito Santo e ela relutante, com seu orgulho, não aceitando o próprio Cristo. Mas ontem vimos que ela aceitou. Ela reconstruiu a sua vida. Ela reconstruiu a autoestima. Ela agora é uma mulher bem vista pela família novamente. Ela reconstruiu a sua vida com Pedro, aquele companheiro que ela, distante de Deus, apresentou novamente Deus, Cristo, a ela como Salvador. Eles agora eram um casal. Só que a vida não feita de conta de fada. Diz a história que um pouco depois, Helena soube de um câncer do seu pai. E na verdade, quando recebemos uma notícia de câncer, ninguém está preparado. É uma notícia assustadora. E diz a história que o pai de Helena lutou por 6 meses contra esse câncer. Mas ele faleceu. Só que Helena estava diferente. Algo em Helena estava diferente. E era o Espírito Santo. Helena sabia que não era o fim. E não é o fim para nenhum de nós. Todos aqui não perdemos queridos. Todos aqui não queremos reencontrar com queridos que perdemos porque a morte ceifou. Helena já tinha uma esperança. A esperança de um dia encontrar o seu querido nas nações celestiais. E é isso que eu gostaria que cada um saísse hoje. Com a esperança que um dia Cristo voltará e acabará com toda a mazela desse mundo, com toda a dor e sofrimento que passamos, com todas as separações que tivemos de nossos queridos. Um dia Cristo irá enxugar de nossos olhos toda a lágrima. E nós vamos terminar com essa linda promessa em Apocalipse 21. Apocalipse 21, a partir do verso 1. João, o discípulo amado, teve um vislumbre de que um dia nós iremos ver com os nossos olhos. Apocalipse 21, a partir do versículo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Lembre-se que João estava cativo na ilha de Patmos. Ele estava separado pelo mar. Ele não poderia ver seus queridos. Mas aqui ele fala, o mar já não existe. Não existe mais separação. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. O que temos aqui é fiel e verdadeiro, se cumprirá. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde no fogo de enxofre, a saber, a segunda morte. Quando Cristo vier, como ele irá nos encontrar? Aonde estaremos?
Se esse é o desejo hoje, se entregar a Deus e declarar a Deus que queremos ver Cristo, então eu vou pedir para você se levantar, nós vamos cantar no final.